Fala galera, mais um episódio do Fala Max, hoje com personalidade mais do que incrível, uma pessoa, eu vou chamar de mestre, professor, apresentador, jornalista. O currículo do cara é muito grande, hein? Só ficar aqui falando do currículo dele, vamos passar o programa inteiro só falando do currículo dele. Mas melhor do que ninguém, programa número 12, tá gente? Do Fala Max, cabalístico, né? 12 apóstolos. 12. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, meu amigo, professor, mestre, doutor, Carlos Conce, do Instituto Carlos Conce. Seja bem-vindo. Obrigado, amigo Max, pelo convite. Uma honra estar aqui no seu podcast, que já está a sucesso, na realidade, né? Gratidão, sou todo seu para responder as perguntas necessárias para o sucesso do seu podcast. Abraço no Arthur, né? Que está fazendo aqui também, marcando presença e fazendo a coisa acontecer conosco. Muito bem. Arthur, gente, é o pessoal que fica aqui nos bastidores aqui, é a galera que dá o suporte pra gente, mexe no som, o cara desenroladíssimo. Vai sair ali no Instagram ali do nosso amigo Carlos Conce. Carlos Conce, vamos lá, cara. Legal demais ter você aqui no nosso programa de histórias de sucesso, tá? Fala Max, vou te dar só um briefzinho. Sim. Fala Max, o que a gente faz, tá? A gente traz pessoas de sucesso, por quê? Porque quem tá ali do outro lado, nos assistindo, eu gosto de inspirar pessoas, eu gosto de mostrar para as pessoas que elas também são capazes de ter uma empresa, de ser empresário, de ser palestrante, de falar em público. Tem gente que tem pavor de falar em público. Eu tinha pavor de falar em público quando eu era mais novo. Eu me lembro no colégio, quando eu ia fazer ali umas palestrinhas e tal, morria de medo. Mas passa, tudo a gente aprende na vida. Por isso que a gente traz história de sucesso. Então, e eu gosto de contar as histórias de sucesso das pessoas. Eu gosto que as pessoas contem o que elas fazem, o que elas têm a oferecer, o que o Instituto Carlos Conce faz. Eu quero te deixar à vontade aí no microfone. Quero que você primeiro conte um pouquinho da sua história, da sua trajetória de vida. Quem é Carlos Conce? Perfeito. Max, dito pelo próprio Carlos Conce, quem é Carlos Conce, né? Carlos Conce é um cearense que já está há mais de 2 décadas aqui em Alagoas, filho de professora, que tinha um grande sonho, que era ser professor. Eu até fiz alguns concursos, escolhi o Banco do Brasil, onde ingressei, mas com 6 meses de Banco do Brasil, eu me tornei instrutor do banco, que realmente era de educação, como sou até hoje. Depois de 10 anos aproximadamente, eu saí do Banco do Brasil e fundei a minha própria escola de comunicação e oratória, o Instituto Carlos Conce. Então, essa fundação como escola foi a partir do ano 2000, mas desde 87 que a gente já vinha dando os primeiros passos como professor de oratória. Antes disso, eu fiz o curso de letras, portanto, me tornei professor de comunicação e expressão em língua portuguesa, e depois disso iniciei o curso de Direito, que deixei pela metade, porque Direito é linguagem também, não é? E aí ingressei no Banco do Brasil. E quando estava fazendo Banco do Brasil, como instrutor, como executivo do Banco do Brasil, eu acabei também fazendo o curso de Comunicação Social e Jornalismo, lá em Campina Grande, na Paraíba. Depois, algumas especializações. A mais recente foi em Clínica Psicanalítica, já aqui no Centro Universitário SESMAC. E também, antes disso, eu fiz mestrado em Ciência da Comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ. Esse mestrado foi focado em comunicação para líderes, comunicação, conversação, negociação, oratória para líderes. Aliás, esse foco de líderes vem desde a graduação em comunicação, especialização em comunicação, mestrado em comunicação e, se houver oportunidade, doutorado em comunicação, também sempre focando a comunicação oral direcionada a líderes. Por isso, eu me sinto à vontade, querido Max, para ajudar as pessoas a melhorarem a sua comunicação, se tornarem seres humanos ainda melhores. Por quê? Quem se comunica bem, se relaciona bem. Quem se relaciona bem, vive melhor. Então, esse é o objetivo. Nossa missão é essa. Nossa missão é ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, para se relacionarem melhor e, portanto, a viverem melhor, querido Max. Sensacional, sensacional. Deixa eu só resgatar aí o que você falou, que Sim. trabalhou no Banco do Brasil. Em que ano foi? Eu saí aproximadamente há 20 anos, então nós estamos em 2024, né? Eu trabalhei até 2004, aproximadamente, né? Boa. Início, anos 2000, pouco antes disso. Você sabe que eu também trabalhei no Banco do Brasil? Foi que bacana, olha só. Foi duas alegrias, quando entrei e quando saí. Perfeito. Não, nada contra o banco, entenda só. Sim, é uma grande escola, né? É uma grande escola, mas é porque eu não me sentia à vontade em ficar ali sentado com a bunda na cadeira. Eu sentia que eu podia fazer mais, entende? Perfeito. E ali eu ficava muito travado e horário, e me limitava ao que eu queria fazer.
Perfeito. Algo que você falou, que é uma palavra que eu gosto muito, que é o propósito da gente. Qual é o Isso. propósito? Eu falei, mano, não é possível que meu propósito é ficar aqui, ficar atendendo esse pessoal o dia todo, resolvendo Aham. problema de banco o dia inteiro. Não acho que isso é um propósito, não estou ajudando ninguém. E aí eu descobri que o propósito da gente é outro, Claro, é outro perfeito, universo, assim perfeito. como você descobriu o seu, Isso. saiu do banco para poder ser professor, Isso. que era uma coisa que você gosta. Isso. É o E, instrutor do banco, né, Max? Comunicação para executivos, atendimento ao cliente, qualidade e produtividade. Fui também instrutor de microinformática do Banco do Brasil. Eu sou técnico em informática e foi meu ensino médio. E aí eu já fazia isso no banco. Paralelo ao banco, eu comecei a trabalhar com cursos de comunicação oratória, principalmente. Mas quando eu saí do banco, aí eu resolvi, algum tempo depois, fundar a própria escola de oratória, né? Que hoje, em termos de estrutura, hoje é a segunda maior escola de oratória do Brasil. A primeira é do Reinaldo Polito, em São Paulo. Reinaldo Polito foi professor do Michel Temer, foi professor do Eduardo Suplicy, foi professor de alguns diretores, donos de bancos. Em São Paulo é um outro planeta, né? E aqui outro universo, é outro né? universo. Outro universo, a outro velocidade universo, é outra. Aqui a gente, de forma também correspondente, aqui no Nordeste, especialmente em Alagoas, que a gente está mais aqui, aí passaram por nós o governador Paulo Dantas, foi nosso aluno de oratória, o senador Rodrigo Cunha, dos 9 deputados federais, 6 foram nossos alunos. Por isso que eles falam bem, né? Também ajuda, Todos né? falam Um bom muito curso bem, ajuda, né? né, Max? Dos 102 prefeitos eleitos, 33 passaram por lá, eleitos ou reeleitos, 33 passaram por lá, né? Além de alguns vice-prefeitos, alguns e vários vereadores. Então, a gente tem trabalhado com líderes, mas líderes também tem um estudante também, a gente recebe magistrado, mas recebe o estudante de direito. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, meu amigo Fernando Torinho, também passou por lá. Né? O Domingos, que é o atual corregedor, também passou por lá. O futuro presidente também passou por lá. Né? E assim vai. Então, assim, a gente tem atendido líderes. Então, todo esse nosso estudo tem sido para contribuir com líderes. Mas o líder, desde jovem, porque eu tenho um garoto da escola SEB com 15 anos de idade fazendo curso. E tem um médico com 38 anos de idade, 40 anos, fazendo curso na mesma turma. Né? Claro que esse universo ele é bastante eclético, heterogêneo, mas nós temos um viés aí que une a todos, que é a melhoria da comunicação. Seja comunicação para o diálogo, seja comunicação do triálogo em diante. Triálogo já é oratória, né? Ora oral, fala e ora muitos. Estação migratória, que muitos migram. Oratória, fala para muitos. Então, a gente tem essa condição muito eclética lá no Instituto. Além dos cursos personalizados. Né? Se o indivíduo tem pouco tempo, ele não dá para ficar 8 semanas assistindo uma aula por semana, então a gente faz o atendimento personalizado, aulas particulares, é o TPL, treinamento personalizado para líderes. E assim a gente vai contribuindo com muitos líderes, seja o jovem líder de 15 anos de idade que estuda na escola SEB, tá, e que quer já traçando um futuro, seja o líder de mais de 70 anos, como fez na época o seu Vieira da Casa Vieira, né? Dentre outros líderes, né, já muitas vezes com idade mais avançada, que nos dão a oportunidade lá. Agora eu estou com a dona Vânia lá, dona Vânia Brito, que ela tem 84 anos. Ela está fazendo curso. Que bonitinha. É linda, maravilhosa. E qual é o propósito dela? O propósito dela é viver. Que maravilha. Ela mesma diz viver falando bem. Eu sou professora de língua francesa, fui professora de língua francesa, professora de línguas, né? E aí agora eu quero continuar vivendo, então para isso eu preciso respirar. Isso que eu estou respirando com vocês aqui. Oh, que energia incrível da dona Vânia. Dona Vânia Brito. Dona Vânia Beijo Brito. no coração. Exatamente. Legal, gostei. Dona Vânia Brito. Né? Uma pessoa incrível. Vai, meu amigo Fábio Brito também. Aquele abraço, né? Que está orgulhoso com a mãe fazendo lá o curso. Fábio Brito, que é o atual presidente da Associação dos Lojistas do Parque Shopping. Ah, que maravilha. Maravilha. Ah, sei quem é, sei quem é. Também. Eu não conheço pessoalmente, mas eu sei quem é. Perfeito. Profissional, competente. O Fábio Brito passou por lá, né? Então, quando você imaginar de grandes nomes em Alagoas, estou falando em Alagoas porque a gente atua mais aqui em Brasília, passaram por aqui, né? Passaram pelo Instituto Carlos Conce com muita honra, né? Com muita honra. Dos jovens líderes a líderes que já têm algum tempo no mercado político, empresarial, né, mercado religioso, mercado, digamos, qualquer mercado, na realidade, falando em termos profissionais, né? Que precisa de uma oratória, né? Tipo um político, obviamente, ele precisa ter uma oratória sensacional, né? O cara vai assumir um tribunal, né?
automaticamente vai necessário. para lá. É. Vai A assumir pessoa... uma nova gerência, vai Exatamente. para lá. Porque o cara é engenheiro. Assumiu agora a gerência, vai comandar 10 engenheiros. O que ele vê não vai precisar de engenharia, né? Ele tem aquela função dele agora. Ele vai precisar se comunicar com os 10 engenheiros e com todos que estão na escala, né, hierárquica abaixo dos engenheiros. E o legal de Sim. quem tem o poder da oratória, Uhum. pegando o gancho do seu exemplo de engenheiros, e o cara que é líder hoje de 10 engenheiros, ele tem que entender cada um Sim. dos seus colaboradores, por quê? Cada um é diferente, cada Perfeito. pessoa é diferente. Perfeito. Então, você não pode se comunicar com um da mesma forma que você se comunica com outro, a depender da sua, como é que fala, do seu perfil. Perfeito. Na verdade, então, o bom comunicador ele tem que entender de que forma ele vai conversar com Isso. João e de que forma ele vai conversar com José. Perfeito. Na verdade? O comunicador realmente de excelência é aquele que procura saber quem é o seu público-alvo. Né? Quem é o seu público-alvo? Esse público-alvo é composto de uma pessoa, de 10 pessoas, de 500 pessoas. E o que é que faz essa pessoa, o que é que fazem essas pessoas? Aí vem faixa etária, profissão, nem preferências, muitas vezes de ordem sexual, condições socioeconômicas. Então, se você faz um breve estudo disso, você tem muito mais condições de adaptar a sua linguagem às pessoas. Como você tem que adaptar, né, a sua roupa? Você vai para a praia de um jeito, você vai para o cinema de outro, você vai para o casamento de outro. Excelente analogia, é verdade. Não é? O cara ninguém vai à igreja de sunga, né? Exatamente, não é? Então, É a verdade. adaptação da linguagem, seja corporal, do vestuário, a linguagem verbal, qualquer tipo de linguagem tem que ter essa adaptação tranquilamente. Por exemplo, você começou um pouco mais rápido, né? O programa Fala, Max, bem. Então, eu também, nessa mesma linha, eu respondi também um pouco mais rapidamente. Se eu tivesse começado assim, pessoal, olá, tudo bem? Eu estou iniciando o programa Fala, Max. Carlos Conce, meu amigo, muito bem-vindo. Eu tinha respondido assim: olá, Max, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É legal isso. Mas como você acelerou a comunicação, né? Aí você já criou um rapport naquela mesma velocidade. Exatamente. Isso legal. É natural. Você tem que ser você mesmo, não tenho dúvida disso. Tem que ter autenticidade. Mas além da sua linguagem, é importante que você fale também a linguagem do outro. Coloque pitadas de sal da linguagem do outro. Isso faz uma enorme diferença. Como o sal faz na comida, né? Como o sal faz Max, na comida. Perfeito. Mas dentro do seu curso, Carlos Conce, você já treinou grandes coach? Sim, a gente recebe coaches, empresários, professores, empreendedores de forma geral, ok? E cada um vem com um objetivo específico, claro, mas todos vêm com o objetivo de aperfeiçoar a comunicação. Você tem daquele que tem medo de falar, ok? E quer dominar o medo, porque não se perde o medo, se domina o medo, né? Então, você tem aquele que tem medo de falar, que é muito tímido, até aquele que já fala relativamente bem, mas quer tornar a sua comunicação ainda melhor. Ou seja, mais autoconfiante, por exemplo, mais fluente. Isso. Eu sempre digo que é importante para você que está nos assistindo agora, ok, que qualquer pessoa pode melhorar a comunicação. Inclusive eu estou sempre procurando estudar para melhorar. Então, veja, se você tem dificuldade de falar, e se você é tímido, a gente pode mostrar como destravar a sua timidez. Eu sou psicanalista, e como psicanalista, eu tenho essa expertise para ajudar você a trabalhar do inconsciente para o consciente, para você destravar a sua timidez. E, ao mesmo tempo, se você não é tímido, se você já fala bem, mas quer falar melhor ainda, aí você também pode aumentar a sua autoconfiança. E aí nós temos também como fazer isso. Isso valendo, Max, tanto para o aspecto presencial, quanto para o aspecto midiático. Por exemplo, nem todo mundo teria essa facilidade, até pelo trabalho que eu já exerço, né, de estar aqui, hora conversando com você, hora conversando com o seu telespectador, já que nós temos aqui um podcast, ele tanto vai áudio, quanto vai também vídeo, né? Por isso estamos filmando. Então, essa conversa a três é fundamental. Vai uma dica. Você está concedendo uma entrevista, hora você fala para aquele que está como entrevistador ou como host, que significa anfitrião, e a hora você fala para o seu público-alvo, no caso é você, que está me vendo nesse momento ou está me ouvindo nesse momento. Por isso que eu estou, para quem está me vendo, eu estou me direcionando agora para a câmera. Então, são alguns aspectos interessantes que no curso também a gente traz. Muito importante para que o líder ele consiga desenvolver realmente uma comunicação mais assertiva, mais consciente, onde ele saiba o que dizer e saiba como dizer. Isso que eu ia falar, porque não é
Muitas das vezes a pessoa não é o que fala, é como fala. Perfeito. Que uma coisa é você chegar para uma pessoa, para um colaborador, ou sei lá, fazer uma apresentação e falar de uma forma com que o público receba aquilo como uma certa agressão, uma certa. Isso. A receptividade não é 100% positiva. Eu me policio muito nisso, porque, por exemplo, eu falo muito rápido. Então, às vezes, eu estou falando e começo a acelerar e depois eu me policio percebe, muito. né? E aí eu dou uma diminuída Perfeito. no ritmo já para alinhar e não se perder no ritmo do negócio. Sim. E também a forma com que eu falo. Por exemplo, às vezes a gente pode colocar alguma frase que não soe muito bem, de uma forma, por exemplo, para ficar mais claro, você vai falar com o colaborador e vai pedir alguma coisa a ele, por exemplo, né? Um chefe, por exemplo, a diferença de um chefe e de um líder, vou dar um exemplo básico aqui, um chefe, por exemplo, responderia se um funcionário perguntasse: olha, eu me atrasei no meu relatório. Ah, mas você não poderia atrasar, eu preciso disso agora de manhã e eu quero que você me entregue isso agora à tarde. Sim. Já falou com uma agressividade. Né? Um líder já falaria diferente. Um líder já falaria: olha, eu entendo, né, os seus horários de compromisso, mas vamos focar um pouco mais no nosso objetivo, no nosso propósito, que a gente tem um horário para atender. Mas assim, eu tenho certeza que você vai conseguir entregar isso no prazo e tal. Se tiver alguma dificuldade, me chame que eu te ajudo, te oriento. Enfim, né, são diferentes formas de passar a mensagem. Perfeito. E é isso a gente aprende lá, né? Isso. Eu, por exemplo, eu além de ter TDAH, eu às vezes eu sou um pouco prolixo para falar o que eu quero. Às vezes eu falo um monte de coisa para poder falar uma coisa pequena. Isso lá no Instituto Carlos Conce, obviamente a gente consegue. A gente começa ajudando as pessoas a tomarem consciência disso. Você já tem uma grande vantagem, você tem consciência disso, né? Que em alguns momentos você estica mais a sua fala. Isso. Só em ter consciência disso é espetacular. Por quê? Porque você mesmo pode fazer um trabalho de automonitoramento para, em algumas situações, ser mais objetivo. Exatamente então, o que eu tenho feito. Isso, então a gente trabalha isso. Por que as pessoas se veem no vídeo? Se veem uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e depois de filmarem, se veem. Então a gente vai dando feedbacks, mostrando o que é que tem de positivo, como você fez agora. Mostrando o que tem de positivo, depois mostrando o que tem de melhorar, e no final, mais uma vez, positivando. Essa é a técnica sanduíche, né? Onde você tem o positivo, o negativo e o positivo. Como você usou no exemplo que você deu, muito bom, né? Você fala colaborador, você tem várias formas de falar. Mas esse 5º ponto do relatório está péssimo. Onde você pode dizer: ô fulano, eu gostei muito aqui do relatório, pontos 1, 2, 3, 4 e 6 estão corretos, mas o 5º ponto não está conforme nós conversamos. Pode melhorar. Eu creio que houve algum desentendimento aí, pode melhorar, pode aperfeiçoar. Então, em vez de verde, amarelo, azul e preto, coloque, por favor, verde, amarelo, azul e branco. Pode ser? Pronto. Como o trabalho inteiro está muito bom, tenho certeza que com essa correção vai ficar ótimo e a gente pode encaminhar para a superintendência em seguida. Tá muito bom? Bem. Então, eu fico aguardando aí. 15 minutos, dá para trazer de volta? Pronto. Então, você deu nem criou um inimigo, positivo, né? Não, na linha que você disse, né, Max? Então, o positivo, depois o que tem a melhorar e depois o positivo. E, claro, depois dá um prazo. Eu já vi gente dizer assim: pessoal, deu um probleminha aqui para começar o nosso evento, mas em 5 minutinhos nós vamos começar. O que é que acontece? Daqui a 5 minutos o pessoal está olhando no relógio. Mas em alguns instantes nós vamos começar. Instantes. Aí o cara não pode ver no relógio. Está aberto, né? Você vai me dar o retorno? Sim, em breve eu dou o retorno. Pronto, em breve dá eu dou o contar. retorno. Excelente. Às vezes é fantástica. Mas em breve quando? Até que horas? Eu não vou dizer porque eu não tenho como precisar isso. Mas retorno em breve. Pronto, eu seguro o meu breve, que não vai para, digamos assim, fazer uma cobrança em determinado tempo. Então, isso é técnica de comunicação que a gente aprende lá, que ajuda você a viver melhor. Né? Como dar feedback, muitas vezes, como ter um discurso mais elaborado, um discurso ao telefone, um discurso fazendo um podcast, fazendo uma live no Instagram. De repente, você olha, um exemplo que eu uso muito, né? Mas, ô fulana, como você está elegante hoje, e de repente a fulana pensa assim: será que ontem eu estava mal vestida? Né? Aí se você usar a expressão mais ainda, melhor ainda, fica mais adequado. Mas fulana, hoje você está mais elegante ainda.
significa que ontem também estava elegante. Né? Claro. Essa eu vou levar Vai para usar, mim. né? Essa eu não Pronto. usava, Mais hein? ainda, melhor ainda. Tá vendo que é vivendo e aprendendo? O tempo todo, né? Vivemos e aprendendo. Instituto Carlos Conce. Quer aprender mais? Eu vou botar o arroba aqui. Arroba Instituto Carlos Pode Conce. ser arroba Carlos Conce underline. Conce com C. E C no final. É C-O-N-C. Arroba Carlos Conce underline. Aí você pode acessar e consegue aí fazer o seu contato. Segunda-feira nós tivemos a aula inaugural da última turma padrão regular, né, do Instituto Carlos Conce em Maceió. Começou segunda, só que foi a aula inaugural. A aula 1 vai ser próxima segunda-feira. Então a gente tem a aula 0, a aula inaugural, e a aula 1, segunda-feira, a partir de 7 da noite. Tem uma turma começando aí. São 8 aulas, né, onde você tem 8 semanas para melhorar a comunicação de uma forma muito expressiva, realmente. Vagas abertas? Vagas ainda abertas. Nós temos 3 ou 4 vagas, deve ter ainda, para quem quiser se inscrever. E tem mais, né? Quem fizer contato agora com o WhatsApp que eu posso, né, trazer aqui, vai amanhã, Arthur? Nessa sexta outra. Bom, então faz o seguinte, entrando aí, você mostra o interesse, né? Mostra o interesse que na turma de férias você pode entrar, que vai ser em dezembro. Então dá tempo. Boa. Né? Maravilha. Turma de férias. Maravilha. Sejam bem-vindos aí ao Instituto Carlos Conce. Quer destravar, quer tirar essa timidez, quer tirar esse medo de falar em público. E eu vou dizer a vocês, gente, medo de falar em público não estou dizendo para você perder o medo, né? Tá igual um piloto de avião, amigo meu, que eu perguntei para ele, cara, você não tem medo de avião? Ele falou, não vou perder o medo nunca. Eu falei, por que não? Foi porque no dia que eu perder o medo, eu paro de voar. Exatamente. Porque se eu perder o medo de parar de voar, vai dar ruim. Vai dar ruim. Dominar o medo. Você tem que ter medo. Dominar o medo. Porque você está lá em cima, o medo é o que te faz você estar sempre atento. Isso. Né? É igual na sua. Para falar em público. Falar em público. Dominar o medo. Não você pode tem que estar dominando o medo, mas você tem que estar atento ao que você está falando, para não falar uma besteira, para não. Enfim. Mas eu confesso que ainda hoje, apesar de eu ter um podcast, de falar em público, de não ter nenhum problema em subir em palco e falar, como eu tive há pouco tempo agora, num evento do Roberto. Esqueci o nome do evento. Não, que o Shining Chic estava lá, nesse evento. Cara, esqueci o nome do evento. Evento do Paulinho, Tracto, não. Tracto Show, Tracto Show, putz, se eu não lembrar, Paulinho, desculpa aí, já tem muita coisa na cabeça. Fez o curso também, o Paulinho foi nosso Paulinho é fantástico, gente boa, empreendedor, gigante. Né, cara? Me deu um livro autografado, Roberto Shining Chic me deu um livro autografado, Cara bom, cara legal, cara. E você foi lá, né, subiu e não teve nenhuma dificuldade. Não tenho dificuldade. Você domina o medo. Mas quando eu assisto, eu sou muito metódico, principalmente com o horário. Eu tenho um negócio com o horário, que eu chego, 4 horas, 3 horas. E se eu me atraso, eu me sinto péssimo. É uma coisa minha. Sim. Acho que é coisa de TDAH isso. Né? Isso é muito bom, né? Eu acho que é coisa de TDAH isso. Mas é coisa de profissional também. O bom é chegar no horário. A não ser que estrategicamente você é um político aí, quer mostrar uma certa importância, aí deixa o pessoal esperando um pouco e tal, mas isso são estratégias políticas. Né? Profissionalmente, o bom é chegar no horário mesmo. Política é diferente, né? Cada profissão tem suas estratégias. Tem umas palavras-chave que os políticos usam, eu fico observando a oratória deles, né? Eu gosto de ficar observando o político falar, os gestos, as mãos, né? Porque a oratória ela não só é vocal, não só é só verbal, né? Desculpa. Ela também é verbal e não verbal. Verbal e não verbal. Expressão corporal, gestos. Que às vezes o cara... As entonações, é verdade. Fundamentais. Um político, então, você vê muito trabalhar nisso. Isso. Ele trabalha muito todas as formas de comunicação. Isso. Né? E sempre buscando a naturalidade. Por isso que o nosso método, o método Conce, que tem como base a dissertação de mestrado para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, trata de Conce, C de comunicação, O de oral, N de natural, C de consciente e E de eficaz. Método Conce. Né? Então, a comunicação oral, da fala, da escuta, com assertividade, né? Ao mesmo tempo natural, mas na sua melhor versão, ok? Consciente, tendo ciência de e que tenha eficácia, ou seja, que tenha resultado. Daí o método Conce, que a gente trabalha no nosso curso, e a partir do método Conce a gente vai para os 3 grandes pontos da comunicação, segundo Aristóteles, que são o falante, aquele que fala, o assunto, a mensagem do que se fala, e o público-alvo, para quem se fala. Isso é a base aristotélica. Então, como nosso trabalho de mestrado, a gente trabalhou de Aristóteles a Harvard,
né? Você não tem como fugir disso, né? São esses três grandes, chamam Aristóteles de elementos de persuasão. Elementos de persuasão. O elemento de persuasão é o Max, no podcast Fala, Max. E a forma que ele diz Fala, Max, essa capacidade dele de dizer isso desta forma faz parte do ethos, né? Faz parte da performance do Max. Né? A outra coisa, o discurso, o assunto que ele leva. Então, o assunto hoje é comunicação oratória com Carlos Cons, que na área é uma referência, que é um profissional da área, etc. Então, seguramente de persuasão é o assunto é oratória, trazendo uma autoridade na área. Muito e bem. o terceiro elemento de persuasão é a capacidade que o Max tem de atingir o público. Né? E aí, quando você fala do discurso, tem a ver com logos, que é a lógica do discurso, e também a logos é igual a fala, diálogo fala de dois, né? Monólogo fala de um. E o terceiro elemento de persuasão, justamente referente ao ouvinte, à audiência, ao seguidor, ao perseguidor, né? Que tem a ver com o patos. Como é que você atinge emocionalmente. Tem a ver com o quê? Patos? Patos que significa emoção. O falante é latim tem a ver com isso? ethos, Logos, tudo patos, latim. tudo é latim, né? Tudo latim. Então, simplificando, primeiro elemento de persuasão, o falante através de seu ethos, ou seja, da sua forma ética, ethos, da sua forma ética, a sua postura moderada, aqui no Fala Max, a sua forma de dizer, né, as suas entonações, etc. A sua imagem de forma geral. Segundo elemento de persuasão, segundo Aristóteles, refere-se ao logos, ou seja, a lógica do discurso, logos de lógica, e logos também de fala, discurso, mensagem. Tá? Então, como é que se elabora a mensagem? Aquele exemplo que eu dei. Como você está elegante hoje? Opa, vamos melhorar. Hoje você está mais elegante ainda. Então, tem a ver com a sua formatação do discurso. E faz toda a diferença. Que faz toda a diferença. Então, você também vai persuadir através de um discurso bem elaborado, bem estruturado, bem elaborado, que é o segundo capítulo do nosso curso. Isso. E o terceiro capítulo refere-se à audiência. Como influenciar a audiência? A influência é uma moeda, né? É uma moeda que tem dois lados. Um lado da moeda refere-se ao convencimento. O outro lado dessa mesma moeda se refere à persuasão. Convencimento tem a ver com o lado esquerdo do cérebro, que é referente à razão. Você vai convencer atingindo a razão, o racional do ouvinte. E para emocionar, você vai, evidentemente, atingir o lado direito. Porque do cérebro. Razão e emoção nunca andam junto, né? Exatamente. Aí, nesse sentido aí, são diferentes, mas eles se correspondem, né? Os dois hemisférios se correspondem. E o que acontece? Você tem que tanto atingir a razão, né? O cérebro, né? Tecnicamente, com exemplos técnicos, com ciência, etc., como atingir também a emoção. Aí, quando você atinge a emoção, isso é persuasão. Convencimento tem a ver com a questão do conceito, da razão. E a persuasão tem a ver com a emoção, que vai levar à ação. Então, tem muito a ver com isso. Por isso que o terceiro elemento tem a ver com essa conexão com a audiência, para influenciar a audiência. Influenciar significa convencer e persuadir. Patos significa emoção. Então, você tem empatos, empatia, colocar-se no lugar do outro para sentir a emoção do outro. Aí você tem a simpatia, conexão emocional com o outro. E você tem a antipatia, que seria não conexão emocional com o outro. Daí, patos significa emoção. Yes. Portanto, elementos de persuasão são você, o seu discurso, como você elabora, como você apresenta, seu discurso ao telefone, num podcast como esse, né, em um telefonema, em uma live no Instagram, numa reunião presencial, e a sua capacidade de conectar com o seu público-alvo, atingindo também a emoção, né, desse público. Isso é fundamental. Quando você junta essas três coisas, você realmente consegue atingir muito mais, né, o seu objetivo de comunicação. Com muito mais assertividade. Muito mais assertividade. A partir dessa comunicação consciente. Só você ter consciência disso, Max, já faz uma enorme diferença. Então, no início do curso, eu já situo as pessoas. E digo que não é um montão de técnicas para falar em público. Não é? Na realidade, nós temos ali um processo onde a base é Aristóteles, mas vai até a Universidade de Harvard, ok? Nancy Duarte é a nossa base em Harvard, onde você tem o método Conce primeiro, depois você pega os 3 elementos de persuasão de Aristóteles, que são válidos até hoje. Muito bem. Né? Para que você tenha o capítulo 1,
Capítulo 2 e capítulo 3. Claro, o tempo todo os três se comunicam, né? Não tem dúvida nenhuma. Então, lá você tem um curso de oratória. Tem todo um percurso para que você faça isso. Como a maioria não é muito científico, então é natural. Hoje, muita gente está dando curso de oratória, a gente até se admira em quem ministra curso de oratória por aí. E aí você vê que não tem muito um programa, né? Você tem uma multidão de técnicas para falar que o cara capta ali, capta lá, não entende bem e ministra. É normal, todo mundo tem direito, né? Mas você tocou no assunto que eu ia abordar. Existe muito falsos gurus aí da oratória De todas as áreas, né? eu sou muito curioso, né? Uhum. Eu já fui em algumas empresas e eu fico ali assistindo e tal. E eu conheci algumas pessoas que se auto-intitularam como professores de oratória. Uhum. E aí eu sempre pergunto, né? Mas me conta o seu currículo, né? Como eu falo, quem é Carlos Consa, né? Você me deu aqui uma aula de oratória, uma MBA aqui em 15 minutos, aqui, 20 minutos. E eu perguntei para a pessoa e a pessoa contou uma história ali e tal. Eu falei, putz, cara, não tá legal, não tá legal. É porque Como é que a pessoa para ser mestre, para dar aula, né, para ser professor de oratória ou professor de alguma coisa, tem que ter o domínio Perfeito. do negócio. A Né? área de comunicação para líderes, a área de oratória, é uma área onde o público-alvo é um público muito esclarecido. Então, assim, uma coisa é você... olha, pessoal, vamos falar sobre prosperidade. Então, assim, muita gente que não tem muita informação quer prosperar e vai na onda. Usa da emoção, é isso? Porque toca emoção, usa gatilhos mentais e tal. Isso. E arma o circo, e as pessoas vão e pagam. Alguns coaches Alguns fazem isso pagam na até internet. sem precisar pagar, enfim. E aí as pessoas... No caso de comunicação para líderes, para oratória, são pessoas esclarecidas. Então, elas procuram, como você, saber quem é... Todo mundo devia fazer isso, mas nem todo mundo faz. Quem é a pessoa que está se propondo a ajudá-la a se comunicar melhor. Né? Então, não tem como. Assim, hoje não, a gente está com uma assessoria muito legal de marketing digital, mas no início alguém falou assim, professor, esse mestre em comunicação FRJ, por que você não coloca na chamada especialista em oratória? Fica mais assim, atinge mais. Meu filho, especialista em oratória, qualquer um pode se dizer. Agora, mestre em comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, só quem fez mestrado em comunicação. Então, foi o seguinte, coloca mestre em comunicação FRJ, mais especialista em oratória. Pronto. Fica diferente, né, Arthur? Você concorda com isso? É verdade, é verdade. Isso? Então, Boa. pensar nisso. Maravilha, maravilha. Então, pensar nisso. Ô, Arthur, eu sei que você não está com frio, cara, mas olha, gente, vocês que estão aí ó, do outro lado aqui, mas que tem um ar-condicionado em cima da gente aqui, eu tô morrendo de frio, viu? Aí, obrigado, querido. Aqui é assim, viu? O programa ao vivo, a gente não tá ao vivo não, tá? É um programa que é gravado, mas a gente não faz corte não. Porque se errar, errou, vai ficar, viu? Natural, né? Aqui se fosse ao vivo ia ser do mesmo jeito. Sim, perfeito. Mas o que acontece? Cara, veja só, você estava falando sobre dar aula para empresários, para grandes líderes de empresa. Sim. Qual é a sua maior dificuldade para trazer esse pessoal para dentro de sala e qual é a dificuldade que você vê nos empresários? Por exemplo, vou citar um exemplo de uma construtora X, que eu tenho um escritório imobiliário também, além de mercado financeiro, também do mercado imobiliário. Consultor financeiro e consultor imobiliário. Exatamente. Sim. E agora, host, né, em podcast também. Host em podcast, E onde aqui a gente dá voz a quem não tem voz. A gente dá voz a quem tem voz e voz a quem não tem voz. Perfeito. O microfone da gente é aberto para quem quiser falar, contar a sua história de sucesso. Perfeito. Mas eu até me perdi agora o que eu ia perguntar. Você falar a questão do empresário, né? De empresários, isso. Tal. Existe aquele empresário que ele é mais linha dura, mais cabeça dura, mais arrogante. Como é que você lida com isso? Porque eu me sentei esses dias com um empresário, mostrando para ele, a gente está no mercado, ele está na linha de frente ali, então a gente sabe qual é a necessidade do cliente final da gente. E a gente percebe que alguns não querem ouvir.
Perfeito. Não, só querem ouvir a eles mesmo, e o cara ali é fechadão, e a minha voz é a que manda e pronto, acabou. Né? Obviamente que está fadado ao fracasso. Né? A gente não tem dúvida Perfeito. nenhuma que não é a primeira vez, não é a segunda, nem a Sim. terceira que a gente vê que gente que tem essa boçalidade, fatalmente o resultado é o mesmo. Né? Perfeito. Não adianta. Agora, como é que você lida com isso quando você vai passar para uma oratória e se depara com um ser como esse? Max, eu aprendi, né, com o tempo a ser gentil com as pessoas. Né? Pessoas que não têm, assim, digamos, um equilíbrio emocional, gestão emocional, que seria bastante razoável para se comunicar bem com as pessoas. A gente tem que ter gentil com elas. São pessoas que têm problemas, muitas vezes, problemas de infância. Eu sou psicanalista, né? Então, são traumas de infância, muitas vezes. Às vezes sofreram bastante, foram traídos, né, no mercado, e por isso ficam assim mais duros, né? Eles não se dispõem, às vezes, porque tem muitos, por exemplo, na universidade, às vezes já ministro curso para algumas universidades, então, professor doutor e tudo, então ele tem muita informação, embora seja numa área específica, às vezes ele fica achando que tem muita informação, não tem mais o que aprender. Às vezes o cara é empresário, tem muito dinheiro, acha que não precisa ouvir, entendeu? Mas são pessoas que precisam de nossa atenção, de nosso carinho, de nosso cuidado. São pessoas que não conseguiram evoluir muitas vezes como seres humanos, como espiritualmente, tudo. Então, assim, eu não consigo. Essas pessoas são pessoas que precisam de ajuda, na realidade, regra geral. Né? Eu não preciso delas, elas não precisam da gente, apenas se unirem forças, né? Como seria o caso, de repente você dando orientação na sua área específica, possivelmente seria melhor para elas e para você. Mas se a pessoa não quer, não entende, não é, e a gente não tem problema nenhum. São 8 bilhões de viventes nesse mundo. Segue o jogo. E a gente segue o jogo e tal. Eu puxo boa sorte, que Deus abençoe, né? Porque, entendeu? Eu não consigo ter, assim, raiva. Eu só, Não, de forma nenhuma. né? Raiva não, né? Eu só, assim, torço para que elas evoluam. Então, Evoluam, Papai do céu é quem manda, entendeu? Assim, é o cara lá de cima que manda. Então, assim, não, sempre me veio saúde e prosperidade. Né? Prosperidade que eu digo é em todos os sentidos, né? De família, de filhos saudáveis, lógico, né? De amigos. Hoje mesmo eu almocei com 3 amigos, um almoço maravilhoso. Para que coisa melhor que você estar com 3 amigos ali no palato, meu amigo Paulo Cabus, né? E provando ali aquela comida maravilhosa. Seja o nosso próximo convidado, Paulo Cabus. Estamos te aguardando. Já deixo um abraço ao Paulo Cabus aí, né? Que falei rapidamente com ele recentemente. Então, para que coisa melhor do que isso? E a gente vai vendo, vai caminhando. Quem pode a gente ajuda. Quem quer ser ajudado, a gente ajuda na nossa área. Né? E quem não quer, a gente respeita também. E a vida que segue, como você falou. Então, é assim que eu lido. De vez em quando aparece, por exemplo, o cidadão lá se matricula e tudo, e eu quero determinada área, e aí ele vai e quer desafiar durante a aula e tudo. Como eu tenho muita experiência e tudo, né? Normalmente eu vou com muito cuidado, muito carinho, muito respeito, peço para a pessoa falar mais, e a pessoa fala mais, e, regra geral, a pessoa se perde nesse falar. Aí eu vou com muito cuidado, dizer que é importante o ponto de vista dele, é importante ouvir o ponto de vista dele e tudo, mas cientificamente. Porém, Aristóteles, que deu o nome, inclusive, ao projeto da Google em 2012, por isso Aristóteles é tão atual. Em 2012, a Google criou um projeto chamado Projeto Aristóteles. Para quê? Para melhorar a comunicação dos seus gestores. Então, se a Google, em 2012, criou um projeto para melhorar a comunicação chamado Aristóteles, sinal que Aristóteles está muito atual. Muito. E que também Howard, Nancy Duarte, na sua obra que trata de persuasão, ok? Apresentações persuasivas, ela também traz isso assim, 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 e aí vai dando a contribuição. E quer ver um caso específico, recente? Vamos lá. Um determinado líder disse, olha, eu, sinceramente, eu estou assim, não sei se eu estou gostando desse curso, se eu estou, se eu não estou, porque antes eu não me preocupava assim com gestos, com a forma de falar e tudo, agora eu estou meio preocupado com isso e tudo. Eu só coloquei o seguinte, bom, qualquer momento que você sai da zona de conforto e tem uma mudança, isso vai incomodar. Então, assim, antes você não se preocupava em dirigir um automóvel. Aí você faz 18 anos, quer dirigir um automóvel. Você vai começar a dirigir, sai da zona de conforto. Aí você vai pisar na embreagem, passar a marcha, você vai estancar. Porque agora você está preocupado com uma coisa que você nem imaginava.
Daqui a algum tempo fica natural você dirigir um automóvel. Né? Daqui a pouco você não precisa mais pisar na embreagem, você passa um carro automático e tal. Aí você vai na evolução. Aqui é a mesma forma. Então hoje você está se preocupando com gestos, porque a primeira apresentação que você fez aqui, você ficou muito duro, com as mãos no bolso, né? Agora, quando você Mão no consegue... bolso é terrível, né? Exatamente. Não é proibido, né? Mas Não, não é dependendo, o cara proibido. pode travar, né? Com a mão no bolso. E quando você solta as mãos, como diria Knapp e Hall, nobre comunicação não verbal nas interações humanas, você, ao mesmo tempo, você flui o gesto, você flui o verbo e flui a voz. Então, porque isso é automático, essa divisão é científica. Né? Então a gente começa a explicar com muito cuidado essas questões, sempre ajudando. Assim. Eu entro em sala, eu entro em um palco, eu já ministrei palestras e curso em todo o Brasil e no exterior também. Então, assim, quando eu subo num palco, eu boto na cabeça, a minha missão é ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. É só essa a minha missão, entendeu? E É o o cara lá de cima propósito. tem me abençoado, é o propósito. É o Eu propósito. não estou ali para aparecer e tal. Né? A Muito gente, bem. naturalmente, a gente aparece, né? Cria-se uma marca, essa marca é respeitada e tudo, mas isso é fruto do trabalho e com estratégias naturais que a gente tem que fazer no mercado, né? Para que a marca ela fique mais forte. Tá? Carlos Conce, seu nome hoje é uma marca, né? Você construiu uma marca. Hoje, Carlos Conce não é só o seu nome, né? O Carlos Conce hoje é uma marca consolidada no que tange a Perfeito, oratória, né? perfeito. Você pensa em pulverizar isso para o Brasil? O que é que eu digo? Já pensou em franquear sua marca? Sim, a gente já está em conversação com um cidadão de Angola, né, e com mais duas pessoas também no Brasil. A gente está pensando nessa possibilidade. Dá um pouco de trabalho a essa possibilidade, a gente está vendo, né, em trabalhar isso é interessante, mas tem que ter muito cuidado também, porque a questão da qualidade, ela cai, Muito entendeu? bem. Tem Que que ter você muito não está à cuidado. frente lá, né? Por Exato. mais que você ensine. Isso. Por exemplo, a maior escola de oratória do mundo é o Dale Carnegie Institute, nos Estados Unidos, dos Estados Unidos para o mundo inteiro, tem vários países. Então, é uma franquia maravilhosa, mas eu fiz Dale Carnegie aqui no Brasil, e assim, as pessoas que estavam à frente, a gente sentia que assim, tinha muita gente boa, mas algumas pessoas que precisavam amadurecer mais ainda para ser, como por exemplo, Dale Carnegie nos Estados Unidos, que eu não fiz, mas a mãe dos meus filhos fez, não é? E foi aos Estados Unidos fazer lá, e lá tinha bem mais qualidade. Então, assim, a franquia tem que ter muito cuidado com essa padronização. Então, ok, é bom porque espalha, né? Espalha, dá mais oportunidade das pessoas fazerem o curso e tudo, trabalhar a questão da comunicação e tudo, mas, regra geral, uma coisa é aquele que cria, é o criador. Outra coisa são as criaturas que ministram cursos de oratória por aí através de uma franquia como o Dale Carnegie Institute, que é uma franquia realmente respeitada e que no Brasil ela tem uma referência muito grande. Então, a gente sabe que é interessante, que é possível, que é bom, mas tem que ter muito cuidado por isso, porque assim, para reproduzir o método Conce, realmente, no meu caso, muito seletivo, né, teria que ser uma pessoa que teria realmente condições de fazer isso. Há franquias pelo Brasil criadas para ganhar dinheiro, né, com oratória, mas é diferente. Você não acha que devia ter, Carlos, por exemplo, nas escolas, tivesse uma aula de oratória obrigatória para os alunos, sei lá de que série é, se seria Isso, na quinta, na sexta, na sétima, oitava, sei lá, que mudou agora os anos. eu tenho dois filhos que foram fazer o ensino médio no Canadá, né, o Christian e o César, e lá eles têm inglês escrito e inglês oral. Resumindo a história, né? Certo. Então, Estados Unidos, Canadá, Itália, França, Inglaterra, países do primeiro mundo, eles já têm, digamos, a questão da oralidade muito presente. Então, aqui você tem linguagem, né? Aqui caberia linguagem oral, tá? Você tem a linguagem de forma geral, você tem redação que está ligada a linguagens, etc. Mas você não tem comunicação e expressão oral. Devia ter já no Brasil. Algumas escolas estão começando a implantar. O Brasil é multicultural, né? Isso, exatamente. Nós estamos em conversação com a Escola SEB Maceió, que pode ser um plano piloto para todo o Brasil. Legal. A SEB tem em todo o Brasil e tem no exterior também, a Escola SEB,
para a gente implantar para alunos do 9º ano. Por que do 9º ano? Porque é uma transição do ensino fundamental para o ensino médio. Isso. Tá? E até porque no primeiro ano diante do ensino médio isso é muito assim, Enem, né? Essas coisas. Então, no 9º ano seria interessante os alunos do 9º ano fazerem, então, um curso de oratória, para que eles conseguissem ter mais facilidade até para apresentar trabalhos, etc. E também porque a oratória tem muito a ver, né, com a questão da mente, né, do pensamento e tal, tem a neurociência aí presente. Então, eles preparariam mais, inclusive para o Enem também, né? Porque tem a comunicação também intrínseca, é o autoconsciente, comunicação consciente. Autoconsciência é consciência de si, consciência do outro e consciência do todo. Então, consciência do outro, você... Há pouco aqui no podcast, você levantou a mão para tentar falar com o Arthur, né? E o Arthur estava ali envolvido de forma adequada, pertinente no trabalho dele. Aí por isso que eu citei o nome do Arthur. Aí ele me ouviu, aí já olhou para você. Então eu peguei a sua comunicação não verbal. Você pegou o gancho aqui, eu percebi. E ajudei no processo. Então isso significa isso é consciência do todo, desse todo que estamos aqui. Aí tem que ter a consciência do outro, a consciência do Max, por exemplo, aqui, né, que troca ideias comigo, e consciência de mim mesmo. Então, esse processo de consciência tem muito a ver o consciente vezes inconsciente, né? O consciente em contraponto ao inconsciente, que isso aí é psicanálise de Freud, né? Que é a linguagem do inconsciente, para que você consiga realmente fazer um bom trabalho. Então, por isso, no 9º ano também ajudaria muito. Então, assim, a questão é essa, voltando só ao ponto das franquias, tem que ser algo muito responsável. Coisas que não têm um nome, né, não tem uma assinatura, são muito, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem que ter um nome, entendeu? Então, programa Silvio Santos. Então, você tem o SBT, você tem o nome Silvio Santos. A Globo tem a assinatura Marinho. Então, sim, tem que ter. Hoje você tem o programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Abravanel. Mas você tem uma marca ali registrada, tá? Então, o programa continua. Isso aqui é uma franquia, né? O programa Silvio Santos foi franqueado agora e a franqueadora é a Patrícia Abravanel. Muito bem. Você vê, se você assistir o programa Silvio Santos, que é um show de comunicação. Show de comunicação. Você está batendo, inclusive, em outras emissoras, em algumas situações, com a Patrícia Abravanel. Tá? Não vou citar emissoras aqui. Mas a gente de audiência está batendo. Ok. Eu não assisto televisão, mas me conta essa história melhor. Ela está indo bem? Ela está superando no as expectativas. Dela, ela está superando em termos de audiência as outras emissoras todas, né? Em alguns momentos. Que impressionante. É impressionante. Você está fazendo mais do que o Silvio Santos. Ela é o DNA, né? DNA. Herdou em algumas situações. É como o Silvio Santos também, em algumas situações. DNA do Abravanel, né? DNA do Abravanel. Família que tem muita tradição, né, em Israel. Você sabe que eu sou muito fã do Silvio Santos, cara. Eu fiquei muito triste com a perda dele, obviamente, e sempre acompanhei ele. Ele tem um poder da oratória fantástico. Exato. Ele é um cara que domina muito bem a oratória. A gente tem que ter as inspirações, né, Max? Então, Silvio Santos, Barack Obama. Né? São líderes que dá para a gente perceber a comunicação deles e se inspirar. Jesus Cristo, veja, Jesus Cristo tem 2,4 bilhões de seguidores. Segundo mais seguido no planeta é Maomé. Tem 1,5 bilhões de seguidores. E até um dia desse, o terceiro lugar estava, parece o Cristiano Ronaldo. Acho que o Cristiano Ronaldo era o Cristiano Ronaldo, com 400 milhões de seguidores. Só que a questão de Jesus Cristo e do Maomé é que eles têm seguidores não só nas redes, né? Eles fazem hospitais como Santas Casas de Misericórdia, fazem templos, os seguidores fazem templos, etc. Então, você tem aí dois grandes nomes, né, que o túmulo de Maomé é muito visitado até hoje, né? Ok? O túmulo de Jesus Cristo também. Então, veja, são dois grandes exemplos de comunicação e que já usavam CTA, né? Call to action, né? Chamada para ação, que já usavam storytelling. Já usava storytelling, que nem existia essa palavra, na verdade. Não, as palavras são moda, né? As palavras são para trabalhar aí a língua inglesa, já que o PIB maior do planeta é o PIB da língua inglesa. Então, se domina pela palavra. Eles ficam colocando isso aí, mas tudo já está posto antes a partir de Aristóteles. A desenho de Aristóteles quintiliano. Então, o que tem de comunicação já está posto há muito tempo. O que nós temos são variações. Aristóteles era um cara fora da curva, né? Totalmente fora assim da curva. Assim como Da Vinci, assim como outros. Exatamente.
Exatamente. Outros que tinham o Exatamente. poder de oratória daquela época e o poder da escrita. Sim. E deixaram um legado que até hoje, olha que coisa impressionante, até hoje é usado Isso. as técnicas, faltou também, às vezes a palavra falta, né? Natural. As técnicas de Aristóteles até hoje são usadas de forma absurda. Perfeito. Né? Como você mesmo citou, o próprio Sim. Google usando as técnicas Exatamente. de Aristóteles. Isso. E o cara viveu há, sei lá quantos mil 400 anos. antes de Cristo. 400 No ano 400 antes de AC. 400 AC. Né? Já foi professor de oratória, né? E de performance, oratória performance, né? De Alexandre o Grande. Alexandre o Então, Grande. a história de Alexandre o Grande, o grande conquistador da época, passa muito por toda a mentoria de Aristóteles. Era um cara extremamente dinâmico na oratória. Né? Acho que ele ganhava a guerra na palavra, não era Ele nem ganhava nas estratégias, nas no estratégias. pensar, porque você falou assim, eu falo rápido, porque você pensa rápido, você é um privilegiado, né? Você pensa rápido, então pensa bem e pensa rápido, então você é um privilegiado. Daí você fala rápido. O que é que você tem que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Nós temos que monitorar isso aí e quando sentimos, como você bem o faz, que está muito acelerado, a gente desacelera. É isso que a gente tem que fazer, não tem problema nenhum. Se não capota, né? Esse negócio de TDAH, autismo, você vê o Elon Musk é autista, né? O Elon Musk é autista, ok? De um grau mais fraco, Ronaldo, mas então, assim, tudo é relativo. aquele outro jogador, sou péssimo jogador de futebol. O Messi ele depois foi desmentido isso aí, mas ele tem um comportamento muito assim, se não é similar ao autista, né? Que ele fica observando e tal. Ele tem. Tem problema ele nenhum. tem características, mas Isso é um até não sei. espectro, né? Isso é um espectro, isso é uma doença. Espectro, Então, TDAH, autismo, sempre existiu, né? Então, assim, a questão é como é que você lida com essas características. Só isso. Antigamente era no chinelo, né? Né? As coisas elas vão mudando. Vão Então, mudando, o que funcionou antes talvez não funcione hoje. Não funciona. Mas tem coisas que, por exemplo, uma abordagem dos pais com os filhos com mais firmeza, realmente pode ser uma abordagem muito interessante. Eu tive a oportunidade muitas vezes de conversar com o Isamitiba, que é um médico, psiquiatra, escritor. O professor Isamitiba escreveu a obra Amar Pode Dar Certo. De vez em quando É japonês ele? Isso, aquele oriental. Né? Eu sei quem é o oriental. Já está no andar de cima há algum tempo. Sim. Mas sempre que ele vinha a Maceió, veio algumas vezes, sempre ia deixá-lo no aeroporto. Mas, professor Carlos Conce, o voo é 4 da manhã. Quando for 2h30 eu estou aí, professor Isamitiba. E meia hora a gente está no aeroporto. Porque era uma meia hora de conversa muito boa. Poxa. Não é uma hora até o avião. Era uma mentoria, não era uma conversa. Mentoria gratuita. Eu disse, só quer que ele pague quanto, professor Isamitiba, para eu me levar ao aeroporto? Não é isso? Então, e aí? É um prazer incomensurável. Exatamente. Né? Então, assim, a gente vai aprendendo, né, com essas pessoas que já estavam aí mais na frente sobre tudo. E sobre performance, sobre atuação. Né? Por exemplo, um bom curso de comunicação oratória, como comunicação é vida, né, como comunicação está em tudo, na realidade, é uma possibilidade de autotransformação do líder. Que ele começa a ver várias coisas de uma forma diferente, assim. Né? Porque se dá oportunidade a ele. Ele se vê uma vez, se vê duas, se vê três. Mas não é só a questão da comunicação. É a questão de atuação. Eu vi o Jô Soares falando uma vez no programa dele sobre... a pessoa perguntou para ele, mas Jô Soares, o senhor se assistindo, o que você acha de você mesmo? Ele respondeu, eu nunca me assisti. Eu achei aquilo tão engraçado. Ele não é engraçado, eu achei... Ele não se assiste. Sim. Eu me pergunto agora, ele não se assiste, né? Mas ele é um cara extremamente fantástico, um orador fantástico, né? O jeito dele, usa humor ali para ele pega ganchos ali da conversa ali do entrevistado, etc. e tal. Mas a minha pergunta é, as pessoas quando vão para uma palestra, por exemplo, tem pessoas que têm que pegar o papel e anotar e falar, vou falar isso e ler aquilo várias vezes e se preparar. Outras pessoas não pegam no livro, o cara vai falar, não, chegar lá eu falo, eu vejo qual é o tema e falo. Tem isso, né? Tem. 2 pesos, 2 medidas. Tem pessoas que precisam de estar ali lendo e relendo e fazendo várias vezes para saber o que vai falar. E tem pessoas que não fazem nada, chegam lá em cima e dão um show. É questão muito pessoal, né, Max? Por exemplo,
preferir se ver ou não se ver, né, no vídeo, fazer autoanálise, então, muito pessoal. Tem pessoas que preferem falar para público conhecido, familiares, amigos. Se preparar Tem ou não se pessoas que preparar. preferem falar para o público desconhecido, não querem falar para amigos e familiares. Então, é muito pessoal isso aí. Tem pessoas que preferem falar com notas, com tópicos, com anotações. Tem pessoas que preferem falar sem anotações. Tem pessoas que preferem falar com tudo anotado, preferem ler um texto inteiro. E qual é a Então, melhor isso sugestão? a melhor sugestão é que é para você se sentir melhor. Como é que você se sente melhor e como é que você, com isso, vai ajudar melhor o seu público-alvo? Pronto. Ah, porque se eu, de repente, anotar alguns pontos, vão achar que eu não sou capaz. Não, vão achar que você se planejou para atendê-los melhor. Você ainda pode dizer isso, inclusive. Pessoal, eu tive o cuidado de anotar alguns pontos que eu creio que podem ser muito úteis nessa nossa conversa. Né? Vai mostrar ao público organização, né? Planejamento, que está preocupado com o público. Eu pensando aqui sobre esse assunto, o que é que o meu público, o que é que vocês gostariam de saber a respeito desse tema? Então, os pontos que eu trago são os seguintes. O primeiro ponto, pronto, já começou, isso se chama metalinguagem, a linguagem sobre a linguagem. Você prepara o público para receber o que vai receber. Então é interessante esse tipo de coisa. Você já pode fazer essa ponte psicológica. Como, por exemplo, uma técnica bem simples. Muita gente não usa, né? Mas é citar o público, elogiar o público. Eu faço isso em palestra. Eu não sou Sim. palestrante, tá, gente? Né? Sim, mas poderia até ser, talvez seja, mas ainda não sou. Sim. Mas quando eu vou falar em público, eu vou dar algum tipo de palestra, Sim. eu gosto de testar o público, para entender qual é o público que está ali. Sim. Por exemplo, se o público ali está mais para umas piadinhas, ou se é um público mais sério, ou se é um público mais fechado. Eu vejo muito, eu passo a olhar rápido assim para ver a não verbal, se tem algumas pessoas batendo pé, tipo, ai que saco, meu irmão, vambora, tá na hora, ou se, entende? Sim. Então eu fico sempre observando e falando, o público tá ali embaixo, vamos ver, tem uma ali, tem uma senhora ali, então, tem um outro foi embora. Ah, não, o pessoal aqui tá legal, tá todo mundo olhando, tá todo mundo esperando, tá com expectativa muito grande, né? Aí você solta uma piadinha, todo mundo riu, você fala, legal, ali é legal. Então eu faço muito isso, de testar o público. Sim. Isso é legal? Ou invenção minha ou isso já existe na oratória? É muito importante você conhecer o público, né? Em qualquer processo de comunicação. Então, você vai desde uma comunicação com o mercado, onde você vai colocar um produto novo no mercado, né? Um processo eleitoral, onde você vai ver como é que está a situação, a imagem daquele candidato, né? Em uma palestra. Se você puder ter elementos que caracterizam o público, puder saber com antecedência quem é o público, excelente. Não vou ter condições de fazer uma pesquisa muito específica. Pergunta ao meu contratante. Ah, tudo bem, você quer que eu vá dar uma palestra? Ok. Presidente, como é que é o seu público? Quem é o seu público? Faixa etária, formação, atuação profissional, se for o caso, religião, nível socioeconômico, etc. Quanto mais informação você tiver, melhor. Tá? E aí, sabendo disso, faço isso. Não tive tempo nem disso. Eu nem tenho tempo de fazer uma pesquisa mais elástica, né, mais profunda. O meu organizador também praticamente não me deu assim, organizador, aquele que me convidou para a palestra, também não tem assim tantos elementos. Então, o ideal seria chegar um pouco mais cedo, tá? E a princípio ver a comunicação não verbal desse público, como é que ele está vestido, né? Qual é a forma de conversar uns com os outros. Se você puder ficar na porta, porque você já cumprimenta as pessoas, já faz um link, né? Já cumprimenta as pessoas e pelo bom dia deles, boa tarde, boa noite, também já vai sentir, pelo semblante deles. Então, isso é algo, ou apertando a mão, ou cumprimentando, né, de uma forma natural, e você vai sentindo. E aí, se você puder conversar com 2 ou 3 pessoas do grupo, se criar for um rapport, né? Facilita para criar o rapport, né, no futuro. Então, conhecer o público realmente é fundamental. Né? De preferência um pouco antes. Se não der, chegou em cima da hora por algum motivo, você vai tentando, como você falou, desde o início, vai tentando conhecer o público, exatamente. Né? Vai conhecendo, que isso facilita bastante, ajuda você a interagir melhor e a ser mais útil àquele público, né? A contribuir mais com aquele público. Então, é claro que a gente tem uma ideia mais ou menos de cada público, mas você tem que se você conhece, facilita muito. Por exemplo, 5.000 pessoas no ginásio do SESI, pessoal só de enfermagem. Então, você dá uma olhada na história da enfermagem. Né? Aí você começa a aprender que Ana Nery é a papisa da enfermagem.
você começa a saber que você tem um evento, que o nome daquele evento é CBCenf. O que significa CBCenf? Congresso Brasileiro de Conselho de Enfermagem. Já sabe o nome completo do evento. Isso, importante. Ok? Já sabe o nome da presidente do Conselho Federal de Enfermagem, do Conselho Regional de Enfermagem. Aí você já começa nessa linha, já cumprimentando. Isso. Chamando pelo né? nome, Chamando. né? As pessoas Muito gostam boa de noite ouvir a o nome, todos, que bom estar aqui diante de seguidoras e seguidores da grande Ana Nery, esta mulher que orgulha o Brasil, ícone da enfermagem brasileira e, com certeza, é referência da enfermagem do mundo inteiro. Essa Então, entonação já fiz foi... uma conexão emocional Foi. com o público, né? Já a primeira fala já faz isso. Então, conhecer o público é fundamental. Pesquisar sobre o público é fundamental. E hoje está fácil. Internet, né? Vai lá no Google, faz isso, né? Esse era meu próximo assunto, internet. Sim. O que a inteligência artificial tem contribuído para a oratória? É óbvio que a inteligência artificial não vai dar aula de oratória, né? Mas, por exemplo, se eu chegar aqui para o chat GPT agora e falar, chat GPT, você agora é um professor de oratória e me ensine a oratória. Ela vai responder, falar, olha, eu sou limitada a frases, né? Eu posso te dar como você fazer. Por exemplo, ela vai citar lá 1, 2 ou 3 pontos. Eu fiz isso porque eu fiz isso mais cedo, para poder ver o que queria me responder. E realmente ela obviamente foi sincera em dizer, olha, eu não sou um professor, eu não tenho como lhe dar uma aula, porque isso é uma coisa mais dinâmica, mais pessoal. Eu sugiro que você procure uma escola de oratória e etc. e tal, mas eu posso te dar alguns pontos para melhoria da sua oratória. Aí vai lá e solta um monte de coisa lá que essa pessoa lê até o final. Sobre comunicação e inteligência artificial, de maneira breve, né? Na Idade da Pedra não havia roda. Até que o homem inventou a roda, e essa tecnologia ajudou o homem a se locomover mais rápido. E trabalhando menos força, mais inteligência, porque agora ele podia colocar algo lá na frente de uma carroça e transferir de um lugar para outro com mais facilidade, porque agora tinha a roda. Então, sempre que tem uma tecnologia nova, da roda à internet, né, do primeiro grito ao satélite, sempre é uma discussão. E agora essa tecnologia? Toda tecnologia vem para ajudar ou para atrapalhar, depende de como o ser humano faz uso dessa tecnologia. Aí é uma maravilha, né? Ajuda a gente a trabalhar e dar um suporte técnico e tecnológico ainda maior. Só que oratória é técnica e arte. Arte técnica de falar. Então, você se vai ter agora, vai se municiar de muito mais informações, isso é muito bom, né? Me dê aí um dia desse eu coloquei na inteligência artificial, né? Aí me dê aí um roteiro de um curso de oratória. E foi muito bom, ela deu o roteiro que a gente usa. Foi bom porque eu disse, interessante, a inteligência ela copiou de você. Realmente inteligente, né? Porque a maioria dos cursos que tem por aí é até bom, né? É melhor o pessoal ver a IA, porque a IA ela dá justamente isso. Ela não trata do método Conce, mas trata do falante, do discurso e do ouvinte. Então, ela dá os 3 pontos e depois acrescenta a que chama tecnologia, que é o que a gente faz no Instituto. A gente dá isso, também a gente tem a aula de marketing digital, né? com o professor Antônio Martins, que é especialista em marketing digital. A gente tem uma área também de voz, com a fonoaudióloga, que é especialista em voz, e psicofisiologia da voz. Então, assim, a nossa equipe ela trabalha também com comunicação e marketing digital, e comunicação e performance vocal. Nós temos especialistas da área. Legal. Claro, a maior parte do tempo é com o Carlos Conce. Então, isso são coisas que, como o curso ele é montado dessa forma, e cientificamente posto, também a IA nos dá mais recursos, né? Facilita bastante. Só que aí é técnica. E cadê a arte? A arte corresponde ao talento, é como você fala. Então, fale aqui na frente sobre a sua experiência no curso. São 30 pessoas. Cada um vai falar sobre o mesmo tema e todos eles podem pesquisar na internet e aí validar aquilo ali. Mas como ele vai dizer isso, é totalmente diferente. Assim. Vai ter o suporte técnico, a tecnologia, ótimo, viva a IA, mas aí você tem um ser humano, né, que é um universo fantástico, onde entra a arte, o talento. A razão e a emoção, né? Razão e emoção juntos, isso é a razão mais para a técnica, a emoção mais para o talento, né? Isso. E sempre os dois se conversando. Então, a IA, ela vem para agregar, para quem sabe usar, agregar muito, ajudar muito. Para quem é bandido, vai usar a IA para falsificar aí rostos, né, vozes
e tentar assaltar contas bancárias. Mas aí é qualquer tipo de tecnologia. Explosivos é uma tecnologia que, infelizmente, pode servir para coisas boas, para implodir um prédio, colocar um prédio melhor, mas pode ser uma coisa ruim, para roubar um banco. Roubar um banco, é verdade. Né? Então, qualquer verdade. tecnologia ela pode ser para o bem ou para o mal. Quem faz uso, que é o homem, o ser humano, né? Sempre. É que vai trabalhar isso aí. Então, aí é uma maravilha, espetacular, que bom que nós temos IA hoje também. Veio para somar. Resumindo, veio para pra somar. É. Ou para subtrair, se for o caso do mau uso, né? Também. Né? Aí, só para fechar essa questão, Max, você traz uma ótima questão, a tecnologia, né? O grande Albert Einstein nos ensina, ele que foi precursor da teoria da relatividade, né? Criou a teoria da relatividade. Ele nos diz o seguinte, que é uma força maior do que a força atômica, já que a sua teoria ajudou na criação da bomba atômica. Há uma força maior do que a força atômica no mundo. É a força de vontade. Então, assim, muito bem. o humano, né, segundo Albert Einstein, é na mesma linha. Né? Há uma inteligência maior do que a inteligência artificial, que é a inteligência natural do ser humano, que deve dominar a inteligência artificial. E de preferência para o bem, né? A questão de ética, etc. E aí é outro assunto que daria para esticar muito, né? A questão da ética aí, desde a ovelha Dolly, né? Assim, desde os primórdios. Desde os primórdios, perfeito. Gostei da fala, essa é mesmo, né? Então, é muito assim, o que é que o ser humano vai fazer da nova tecnologia do momento? Aí também tem que ter muito cuidado como é que vendem isso para a gente, né? Isso. Porque as pessoas estão exagerando nos gatilhos mentais e estão com muito fake news. Né? Você coloca ali no YouTube, eu gosto muito de brincar no YouTube, né? De vez em quando eu vou lá, ver vários assuntos no YouTube, da oratória, outros assuntos. Eu também dou uma navegada sobre isso, vejo cada YouTube, figura. Aí você vê cada figura e você vê cada chamada que é falsa. Então, você vê aqui, chamada se abre falsa. Mesmo autor. Segunda chamada, falsa. Nesse eu não entro mais, porque eu sei que é uma chamada fake news. Então tem muitas expressões como a IA como uma nova bomba atômica da tecnologia. Realmente é muito importante. Essa chamada, ela tem cabimento ou não tem? Então tem que ter tudo isso, que seja uma bomba atômica da tecnologia, ok, tudo bem. Até que ponto você leva isso em consideração, até que ponto não leva. Enfim, a análise do discurso é muito importante. No curso a gente aprende a analisar discursos. Então, assim, usar mais a peneira para analisar as mensagens que vêm até você. Que tipo de mensagem vem até você? Quem é o autor dessa mensagem? Ok? Como é que chega essa mensagem? A forma que chega e por que chega essa mensagem? É para vender o que para você? Que tipo de ideia, de produto, de serviço? Então, isso é muito algo que a gente... Análise do discurso nos ajuda nisso. A gente aprende também lá a analisar discursos, o que é muito importante. Aí fica mais fácil, né? A pessoa que olha para você, do jeito que ela olha, alguma fala dela breve, a gente já tem uma ideia do que a pessoa quer. Aqui a gente chega, você vê que o Fala Max é realmente um podcast para inspirar pessoas. Dá para ver isso, né? Que esse é o seu grande objetivo. Agora, doutor Carlos, vamos lá. Pode tirar o doutor e aumentar o salário. Adorei essa, gostei dessa. Me diga uma coisa, você já percebeu, obviamente, que as pessoas de sucesso, no Brasil, no mundo inteiro, são as que têm o poder da oratória? Você não vê uma pessoa de sucesso que não tem o poder da oratória. Você nunca viu uma pessoa completamente fechada ou introspectiva fazer sucesso. Isso. A não ser, abro uma exceção, que são os desenvolvedores que ficam ali nos bastidores, que são pessoas que são 0,00001% da humanidade, que é aqueles que criam essas coisas de tipo acesso de Google, essas coisas. Os caras nem aparecem. Que confirmam a regra, né? Exceções são exceções que confirmam a regra. Muito bem. Mas mesmo estes, quando eles sobem na eles empresa, aprendem a oratória, eles vão ter verdade. que fazer reuniões e tal, né, para orientar os desenvolvedores, eles vão ter que aprender oratória, né? É verdade. Então veja, a soft skill, né, a habilidade né, comportamental mais requisitada hoje no mercado de trabalho, no mundo, é a habilidade de comunicação. Então, se você que está assistindo aqui ao podcast Fala Max,
Se agora você pensar em alguém de sucesso na história da humanidade, pense em alguém de sucesso na história da humanidade. Mais ainda, pense na história recente da humanidade. O que é que vem à cabeça? Vem quem à sua cabeça? A pessoa que vem à sua cabeça é uma pessoa que se comunica bem. Do bem ou Essa do é a mal. tendência do bem ou do mal. Veja o Hitler. Exatamente, do bem ou do mal. Extremamente Comunicativo. Né? oratória perfeita. Isso. E alguns se comunicam muito e não se comunicam bem. Alguns que, por exemplo, têm uma comunicação muito boa no processo político eleitoral, mas na hora do processo político governamental se perdem. Por quê? Porque a comunicação política eleitoral é uma. A política governamental é outra. O próprio Trump, ao vencer agora as eleições, e aí já mudou o discurso. Né? Disse, e Trump, e o que você disse durante a campanha vai sustentar tudo? O que foi que o Trump falou? Agora ele está orientado. Ele falou assim, olha, o que se diz em uma campanha, muitas vezes no calor da campanha, é uma coisa. O que se diz quando se assume o governo é outra. Então, eu vou, aos poucos, trazendo que é o meu objetivo nesse discurso, né? Eu estou usando a palavra discurso, né? Nesse discurso governamental. Então, é assim que tem que ser feito. O próprio Bolsonaro, que perdeu a eleição em parte, porque manteve o discurso político eleitoral em vez do político governamental ser o seu discurso, agora ele já está diferente, agora ele está aceitando orientação. Por exemplo, teve um determinado líder religioso, que eu não quero citar o nome, né? Mas que simplesmente atacou verbalmente o Bolsonaro e outros. Então, o que foi que o Bolsonaro disse? Agora orientado, está com um discurso muito mais equilibrado, dizendo o seguinte, olha, muitas vezes, no calor da emoção, se fala coisas que se arrepende, então vamos aguardar, né? O fulano, de repente, não estava no dia muito bom e tudo. Essa é a fala do líder. Divaldo Suruagi, que foi grande líder aqui, eu ministrei alguns palestras junto com o Divaldo Suruagi. Eu conversei com ele umas 2 vezes ali no Maceió Shopping, encontrei com ele ali. Eu tive a oportunidade de... Bom de conversar ele. Muito bom. Né? Um curso para líderes, o governador Suruagi falou sobre liderança política, eu falei sobre comunicação para líderes políticos, e o Divaldo Suruagi tinha esse estilo. Alguém estava lá na rádio Gazeta, né? E aí, de repente, fala mal do Suruagi, e aí os caras fazem a ligação para o Suruagi. E Suruagi, e aí, o que é que você acha? Diz, olha, eu creio que o Max está num momento aí de muita emoção, porque eu conheço muito o pai do Max, e o pai do Max é um sujeito espetacular, um amigo querido, um grande homem. Aliás, Alagoas deve muito ao pai do Max, esse podcast dele está maravilhoso, espetacular e tudo. Então eu respeito o ponto de vista do Max, mas tenho certeza, se ele olhar direitinho também, ele vai ver que a gente fez muita coisa no nosso governo, que foi isso. Ou seja, ele chamou a atenção ali, linkou ali para uma coisa emocional, depois ele já fez uma campanha ali dentro. Ele era daqui a pouco o Max está pedindo desculpa, o Carlos Conde está pedindo desculpa ao Divaldo Suruagi, né? Por ter falado mal dele. Então, assim, isso é uma estratégia de comunicação maravilhosa. Se puder fazer o bem, tudo, estratégias de comunicação existem. Né? E aí é o seguinte, todo mundo tem uma conta a pagar. É isso, eu acho que o universo ele cobra, né? Então, cada um na sua linha, no seu trabalho, na sua profissão, na sua área política, empresarial, educação, médica, qualquer que seja a área, né? Que faça a sua parte, que plante, né? O que vai colher lá na frente, porque a conta chega. Pela minha experiência, pelo que eu analiso, sempre chega. A conta sempre chega. Né? Sempre então, chega. Não sei em que esfera, né? Se é na esfera física ou metafísica, tá? Mas chegará. Chega muito eu vi muito chegar na esfera física, né? Aqui, mas chegará, eu concordo com você. Então, que cada um na sua área, né? Com seus centavos ou seus milhões, com a sua ignorância ou com a sua... com seus PhDs da vida. O silêncio também. O silêncio é uma oratória. É uma arte de comunicação. Por exemplo, a pessoa vai e ataca a outra pela internet. Começa a falar um monte de besteira. A pessoa não responde nada. Isso. É uma resposta maravilhosa. Não é uma resposta maravilhosa? Não responder é uma resposta. Depois de um tempo, as pessoas começam a enxergar que aquilo ali não era... Olha, rapaz, eu achava que aquele... Vou dar um exemplo aqui. Achava que aquele empresário ali era
Na internet saiu isso, mas olha, não era não. Perfeito. Olha, então, olha, esse Não político aqui, respondeu eu a achava que resposta. era isso, mas olha, não era não. O cara nunca respondeu. É. Aí é aquele que você Cai no falou do esquecimento. universo. O universo é fantástico. Outra coisa, você não é ninguém, né? Olha, o Carlos Conce não é ninguém. Aí o Trump diz alguma coisa, eu vou e rebato. E aí o Trump vai e responde ao Carlos Conce. O Carlos Conce começa a aparecer na mídia mundial. O Carlos Conce não é ninguém na mídia mundial, mas o Trump respondeu, então ele está valorizando o Carlos Conce. Né? Se Eu não vou fosse responder. contra. Então, veja bem, então, é preciso responder, é importante responder, não é interessante responder, ou é interessante responder. Eu quero, mais do que um curso de oratória, eu quero um curso de escutatória. Aí eu respondo, esse é o curso certo, porque onde há quem escreve, há de ter um leitor. E onde há quem fale, há de ter alguém para escutar. Venha para cá, você encontrou o curso que você está procurando. Ponto. Maravilhoso. Maravilhoso, Não é? maravilhoso. E aí vai, mas falta de esclarecimento, né? Falta de. Às vezes está repetindo essa fala, né? Não tem nenhum. Então, às vezes, é bom também responder, né? Depende da situação. Ok? É raro o humano este, olha, qualquer um de nós vai errar sempre, vai se aperfeiçoando. A vida é, né, viver e não ter a vergonha de ser feliz, não é assim? É assim diz Verdade. o nosso querido Gonzaguinha, né? Gonzaguinha, né? Viver, né? E não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. Foi Gonzaguinha, A né? beleza de ser Um eterno aprendiz. Então, A letra já diz tudo, é gente, verdade. no dia que E o cara- estamos aqui sempre sempre aprendendo, né? aprendendo. No dia que o cara chega lá, Max, achando que já sabe tudo, não, porque eu sei demais, eu sei tudo e tal. Então porque morra, eu não né? tenho medo, Já tá na sabe hora de tudo, morrer, morra. sabe tudo, né? Tá na hora de morrer. Já tá na hora de morrer, então você já sabe que É. estamos aqui para aprender. Eu acho o propósito da gente aqui. Todo mundo tem que Não ter é? um propósito, né? Exatamente. Aprender, ensinar um pouco, né? Quando Ensinar. cabe. O seu propósito é ensinar. Nessa linha, né? Você estava no Banco do Brasil, saiu do Banco do Brasil para ensinar. Exatamente. Já disse Agora, todo banco. deixa eu te perguntar uma coisa, voltando aqui lá atrás, porque eu gosto de contar as histórias de sucesso de todo mundo. Sim. Então, é uma curiosidade que eu sempre tenho para que o público tá assistindo a gente fala, putz, cara, eu também queria ter esse insight. Como é que surgiu? Tipo, você estava andando e, sei lá, e tropeçou, caiu no chão, levantou e falou, vou abrir uma escola. Não, ou foi o próprio universo que te empurrou para isso. Você já falou que no próprio Banco do Brasil, com poucos meses, você já começou Ensinar. a ensinar, ou você já estava ali no seu DNA. Mas aonde que você falou, vou abrir um Instituto Carlos Conce? Como Pois foi bem, isso? eu como filho de professora, como eu lhe contei, né? A minha mãe abriu uma escola em casa, uma escola para alfabetizar, né? Uma escola primária e tal. Então, isso com certeza deve ter ficado meio inconsciente. Eu fazendo letras, eu com um amigo meu de matemática, nós já fundamos um curso de português e matemática também, então, com 18, 19 anos, professor já abri um curso de matemática e português e matemática. Então, depois disso, eu passei no Banco do Brasil, aí com 6 meses, como eu lhe falei, eu já me tornei instrutor do banco, aprendi muito com o treinamento empresarial do banco, com a educação corporativa do Banco do Brasil, então me ajudou muito a captar muita coisa interessante, que é referência realmente. Né? E aí depois chegou o momento que o Banco do Brasil, no qual eu aprendi muito, foi uma grande escola, eu já tinha dificuldade, muitas vezes eu tinha convites para ministrar cursos em outros estados, etc., e o Banco do Brasil não me deixava porque eu tinha um horário a cumprir. Então, até que eu ia sair do banco, um colega meu me falou, o Léo falou assim, rapaz, ó, aqui no Banco Central estão dizendo que vai ter um PDV no Banco do Brasil, Programa de Intervenção Voluntária. E aí eu disse, então eu vou segurar um pouquinho. Então eu segurei um pouquinho, e quando saiu um valor razoável, né, financeiro razoável, pelo Programa de Intervenção Voluntária, eu peguei esse valor e investi na escola de oratória. Que legal. Né? Então já houve essa, o universo conspirou, né? Eu acho que a mão de Deus abençoa aí, a gente já teve um recurso, né, para abrir a escola, ajudou bastante, fora recurso mesmo de casa, né? E aí, você sempre foi muito bem organizado financeiramente, né? Então, tive sempre esse cuidado de se organizar financeiramente, tudo. Então, quando sinto que, de alguma forma, isso está impactando, eu já sei, houve uma época na minha vida que eu, por exemplo,
Não, estou com a caminhonete aqui, mas isso aqui não está bom, então para eu organizar aqui a escola e ficar dessa forma, vou sair da caminhonete e colocar no negócio aqui, vou para um carro menor, então, e aí eu organizo a escola, depois eu volto, né, para a caminhonete, e assim vai. Né? Então, sempre preferi ter esse cuidado e tudo, e fazer a minha parte de forma, digamos assim, a ter essa preocupação e dar qualidade para o meu cliente, para o meu aluno, para o meu interlocutor. E, evidentemente, essa qualidade passa muitas vezes por cortar na própria carne, né, pensando nessa qualidade para que o processo ele caminhe. Por isso que hoje, como você bem falou mais cedo, se torna uma marca, né, a marca Carlos Conce. Eu fiz marketing na SPM em São Paulo. Então, quando eu cheguei às Alagoas... A SPM é referência. Na SPM, exato. Muito bem. Eu fiz um projeto de marketing pessoal e institucional para que o Instituto Carlos Conce, a marca Carlos Conce, ela tivesse, digamos assim, o que tem hoje, o respaldo que tem hoje. Então, se você pensar em Alagoas, principalmente, onde está instalado, se você pensar assim, se eu perguntar a você que está me assistindo o nome de um sabão em pó, você vai responder Omo. Omo, eu ia dizer Se Omo. eu perguntar a você uma marca de um refrigerante, você vai dizer Coca-Cola. Coca-Cola. Né? Se eu perguntar a você a marca de um leite em pó, você vai dizer Ninho. E qualquer líder em Alagoas, ou grande parte dos em Alagoas, se eu perguntar assim, diga uma marca que tem a ver com oratória. Carlos Conce. Vamos dizer Carlos Conce. Né? Sim, eu Muito sei porque bem. eu tenho uma pesquisa monitorada nesse sentido. Não tenho dúvida nenhuma. Veja, então o objetivo foi atingido. Agora, mais do que você alcançar o objetivo, você tem que manter. Isso. Porque muitas coisas novas vão surgindo. Meu pai dizia isso. Chegar no topo não é difícil, não. Agora o difícil é manter. Manter, exatamente. Então, o que é que você tem? Eu tenho pelo menos uns 10 ex-alunos, 15, 20 ex-alunos que dão curso de oratório hoje em Alagoas. Que legal. Né? Então, isso é muito bom, é sinal que a área está crescendo. E sinal de que você criou bons mentores. Exatamente. Isso é muito legal. Exatamente. Cria sua. É natural que haja uma concorrência. É natural. Né? Aí você tem, como é que você se posiciona no mercado? Muito bem. Olha, mas é X o valor do seu curso, né? Porque em tal lugar é Y. Ah, mas se for por questão de preço, aí a atendente está orientada. Eu vou lhe dar um telefone aqui que é mais barato ainda, é bem baratinho. Deixa eu lhe dar o telefone. Ele dá o telefone da instituição, que lá está R$ 1.615. Da instituição tem... Preço e valor são coisas muito distintas. Dá o telefone do negócio que faz a R$300. Entendeu? Então a gente mesmo dá o telefone. Porque às vezes a pessoa não pode, não é, pagar por algo um pouco mais elaborado, aí paga por um valor menor, por algo menos elaborado, evidentemente. Né? Muito bem. Então a gente tem que respeitar isso aí. Cada um está no seu momento e cada um vai buscar conforme a sua posse. Todo mundo pode ser ajudado nesse sentido. Isso se chama, né, a diferença entre preço e valor, que você já disse, se chama também preço de elite. Então, assim, é preço de elite. Não é preço médio, nem é preço popular. É preço para um curso que atendeu o governador, o presidente do Tribunal de Justiça, né, o corregedor do Tribunal de Justiça, o presidente do TRT, o presidente do Tribunal de Contas. E são grandes formadores de opinião, Alagoas, que falam muito bem. Que atendeu o empresariado, que é PIB em Alagoas. Então, essa é a proposta nossa. Agora, o que é que eu faço? Eu dou palestras gratuitas em comunidades carentes, em igrejas. Eu dou até mini curso de 3 horas, né, para aquelas pessoas que não podem pagar. Então, vou parar por aí, né, porque também não é bom o cara fazer sem estar contando. Mas eu só estou colocando assim, a minha parte também eu faço. Você tem sua parte nesse social, sentido, né? a minha parte social, né? Então, quantas pessoas não têm ajudado, né, nesse sentido. Mas negócio é negócio e filantropia é filantropia. Então, eu tenho o meu público-alvo. Né? Que é assim que funciona mesmo. É mercado, né? Mercado. E assim vai. E aí vendemos a todo o Brasil, menos no Mato Grosso do Sul. Né? E temos, até antes da pandemia, a gente tinha unidade em Brasília, muito presente em Brasília. Com a pandemia, a gente recolheu um pouco a unidade de Brasília, mas mesmo assim, aos poucos, a gente está sempre com esse contato com Brasília. Né? E aos poucos deve retornar, né, se necessário for. Porque, por exemplo, em época de política eu não parei. Né? Não só Alagoas, mas Alagoas, Pernambuco, Bahia, Ceará, né? Muitos estados do Nordeste vieram nos procurar. Né? Então, as pessoas vêm de outros estados fazer curso aqui. Suas aulas são sempre presenciais ou tem Nós meio temos online? também Londres, Madrid, Lisboa,
dentre outros, a gente atende, Berna, na Suíça, naturalmente a gente atende online, ok? E em alguns cursos também, mais curso em company, né? Presencial online. E a gente está providenciando agora aqueles empacotados também que não é a mesma coisa, mas de qualquer maneira dá uma noção. Eu ia falar Né? sobre isso. Obviamente já ministra online, em português, em inglês? Não, o trabalho mesmo é ensino em português. As pessoas têm nos procurado em outros países, são brasileiros que moram no exterior. Boa, Ok? maravilha. Brasileiros que moram no exterior. Trabalha muito nesse sentido. Houve momentos que nós ministramos com tradução em inglês e um pouco de espanhol. Eu estudei espanhol há um bom tempo na universidade, então um pouco de espanhol também, mas realmente o foco em língua portuguesa. Hoje a gente tem uma pegada muito forte no Instagram, em redes sociais, TikTok, Face. Sim. Facebook não sei muito, mas Instagram e TikTok a gente tem uma pegada muito forte. Você já pensou em otimizar o seu curso? Eu sei que é difícil. Sim. Otimizar um curso de oratória dentro de um e-book, para vender esse e-book em rede social, para que a pessoa possa ter pelo menos um conceito básico de oratória. Básico, mas eu falo básico, básico extra, né? Não é um básico basicão, é um básico extra de vou formar agora um e-book e vou transformar esse e-book. Você mesmo palestrando em cima da internet, olha galera, estamos aqui agora com o nosso curso através do e-book, apenas R$ 59,90 você vai ter direito a 10 tópicos sensacionais, onde você vai aprender a dinâmica de falar em público e blá, 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 e outros tópicos, que eu não vou saber falar quais são, mas... nós temos alguns fechados e gravamos em company, né, para companhias, fizemos alguns. Em breve a gente quer realmente soltar um para o mercado. Sensacional. Por esses motivos a gente pulverizando aí pulverizando, exatamente. Milhões de clientes. Como você falou, né? Básico para as pessoas terem essa noção. E aí, naturalmente, depois acabam procurando também, né, muitas vezes presencial. Por exemplo, a gente recebeu, mais ou menos recentemente, a vice-governadora da Paraíba, porque ela saiu de Londres lá, ela recebeu um curso de Anthony Robbins, né? Tony Robbins é um coach internacional, e ele ministrou lá um curso e disse, olha, sai de Londres, não para a cidade onde você mora, lá no seu país. Você sai direto fazer um curso em uma área que você pretende melhorar mais. Aí ela veio de Londres, Recife, Maceió, para fazer o curso de oratória. Então, passou 2 dias conosco fazendo o curso de oratória, especificamente com foco na área política, né? Ela é vice-governadora, e aí agora, mais uma vez, ela retornou como vice-governadora, eles conseguiram ganhar lá. Então, a gente tem muito isso de ter essa conexão, né, muitas vezes com pessoas que estão aí no mundo inteiro, graças a Deus. Né? Maceió é o que se chama de nó em oratório. O que é o nó na rede? Nó na rede é o seguinte, você pega, por exemplo, o futebol brasileiro. Então, você tem um nó na rede onde? Você tem onde é que você tem bom futebol? Você tem São Paulo, Rio. Aí depois Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Então, você vê que os campeões brasileiros estão ali. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e tudo. Aí começa a fazer um nó ali na Bahia, Pernambuco, Ceará. Então, você tem um bom futebol, chama-se nó na rede. Né? No sentido de você ter pontos. Hoje o Fortaleza está em segundo, terceiro lugar o tempo todo, desde o Campeonato Brasileiro. Então, hoje você tem um nó na rede do futebol brasileiro, lá em Fortaleza. E aqui, em termos de oratória, você tem um nó na rede Maceió. Você tem São Paulo, Rio, você tem Rio Grande do Sul, você tem Minas Gerais, você tem Brasília, né? E você tem Maceió. Porque Maceió, os grandes nomes da oratória brasileira já passaram por aqui, a meu convite. Né? E a gente recebe no Nordeste pessoas de várias áreas. Então, chama-se nó na rede nesse sentido. Legal. Principalmente quando o assunto é presencial. Tá? Que faz toda a diferença. Né? Um curso de oratória presencial. É uma proposta nossa, investindo também a gente na época da pandemia, foram muitos cursos presenciais. Então, a gente tinha cursos com presença de 10 estados, 11 estados. Então, você tinha alunos de São Paulo, Rio, Minas Gerais, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Então, se tinha 11 estados presentes, né, um curso para 20 pessoas. Sabe o que eu vejo no seu curso? Com muita sinceridade, tá? Perfeito. Você tem uma abertura muito grande, você já tem um nome consolidado.
Se você faz um e-book só para iniciar uma turma Sim. que quer, eu queria tanto destravar, mas eu tenho vergonha até de sair de casa. Pronto, não tem importância. Sim, Então você vai perfeito. ter só um início. Uhum. Gostou do primeiro curso, do primeiro Isso. módulo? Vai ser um e-book com precinho super acessível. Gostou? Isso. Legal. Então Isso. quer saber mais? Quer aprender mais? Então venha para cá. Por isso que eu estou adaptando Eu acho que eu vou o vender esse trabalho de curso para mestrado. você, viu? Né? Pronto, vamos trabalhar juntos, né? Esse trabalho de mestrado de forma para esse tipo de público, entendeu? Que é mais recluso e tudo. Então, tem uma adaptaçãozinha, mas em breve a gente consegue montar. E aí sim, vamos trocar ideias, porque a gente tem aí, claro, tem plataformas que vendem, mas você tem alguns parceiros que podem vender e ganharmos juntos. Muito bem. Não é? Isso aí não tenho dúvida Hoje disso. a gente tem uma voz ativa aí na internet, Sim, imagina? Sim. Outra coisa, e a gente tem que ter parceiros como o Max, que tem credibilidade. Muito bem. Né? Que são credenciados, que se estão vendendo algo é porque esse algo tem valor. Porque o seu público é um, o meu público é outro, embora em alguns momentos possam convergir, Sempre. né? Mas com certeza o seu público na área financeira, como consultor de finanças, né? Do mercado e mercado financeiro, e como consultor de imóveis, é um público que você, por ser da área, ter credibilidade na área, você vai vender mais do que eu colocando aqui na minha linha. Não tenho dúvida disso. Né? Então, encontrei com o Rui Palmeira esses dias, aí o Rui falou assim, professor, quando precisar de testemunho, viu, do curso, estou presente. Então, a prova social, né, para Alagoas, com o Rui Palmeira falando, ou com o Paulo Dantas falando, o Rodrigo Cunha falando. Recentemente, a gente fez uma palestra lá, antes da eleição, o pessoal do Rodrigo Cunha. Então, tudo isso faz diferença. Você tem uma ideia, na última eleição para governador, dos 4 candidatos principais, 3 tinham passado por nós. O Rodrigo, o Paulo Dantas e o Davi foi o Davi no outro, não sei. E o Collor, né? O Collor não passou. Eu ia falar do Collor. Você sabe que um dos caras que eu acho que tem uma oratória fantástica é o Collor. Ele tem um dinamismo, a forma com que ele fala, a expressão, a vocalidade. Principalmente devido à sua grande oratória. Grande oratória. Né, que na época foi uma oratória muito pertinente, né, com a sua juventude, com o seu brilho, com sua expressividade, com o seu poder de convencimento e persuasão. Foi isso, principalmente, que levou o Collor a ser presidente da República. Né? Exatamente. Okay? Infelizmente, como ele mesmo diz, ele acabou não tendo uma atuação adequada na relação com o Congresso, e por isso, como ele mesmo diz, essa falta de comunicação com o Congresso. Olha a comunicação foi que aí fez de novo. com que ele saísse e, evidentemente, renunciasse. A comunicação está em todos os aspectos. Tecnicamente, não houve impeachment porque ele renunciou antes. Então, se ele renuncia, não pode ter impeachment. Por isso que o Sepúlveda pertence e muitos outros né, o inocentaram nesse caso. Né, já que não podia ter impeachment de alguém, impedimento de alguém que já não está lá. Só para esclarecer, por uma questão de comunicação que eu gosto de... O Collor é um grande comunicador e até hoje. Né? Quando ele voltou ao Senado, depois de terem aberto o microfone para ele, que o senador fala até 20 minutos. Aí abriram o microfone para ele, deve ser um senador que retornou, né, que está dentro da casa, tendo sido presidente da República. Aí, 3 dias depois, o Pedro Simão, então senador pelo Rio Grande do Sul, foi falar atacando o Collor, porque no dia que o Collor falou, ninguém o atacou. E o senador Pedro Simão não estava lá. E quando o Pedro Simão falou alguma coisa, certa coisa, eu não vou entrar em detalhes por causa do tempo, mas o Collor pediu a parte. Né? Aí disse, mas presidente Collor, falou o Pedro Simão, eu não falei isso com intenção de atacá-lo. Aí o Collor falou, entendo perfeitamente, senador Pedro Simão, mas é porque, embora não tenha sido essa a sua intenção, a outros pode parecer que tenha sido um ataque. Então, para me defender e para falar para esses outros que podem ter pensado isso, é que eu quero falar e mantenho o pedido de aparte, senhor presidente. Ele é sensacional, né? A oratória é uma coisa realmente é que é um grande orador, né? Um grande comunicador, Fernando Collor de Mello. Mandamos um convite para ele, inclusive, para participar do nosso podcast, que ele é uma figura impoluta. Perfeito. Né? E vai fazer bastante sentido para a gente escutar, porque, além de tudo, uma liderança muito grande. Ele tem uma história de sucesso fantástica. Exatamente. Eu lembro que no lançamento da candidatura, eu acho que foi do Max, como deputado federal. Beltrão?
o Max Beltrão, que foi meu aluno também, né? O Max, o Maicon, o Marcelo, todos os Beltrãos fizeram o curso, a Rosiane Beltrão fizeram o curso lá conosco. Menos o doutor João. Doutor João não, mas Joaquim Beltrão e tal. E aí, veja, o lançamento do Max, eu fui apresentar como mestre de cerimônia, não faço muito isso, mas para o Max e para o Hora, fui fazer, né? Para os dois na época. E os Collor, candidato ao Senado na época. Ok? Portanto, há 8 anos, há mais de 8 anos, quase 10 anos. E aí, simplesmente, o Collor citou a minha pessoa e disse, e o professor Carlos Conce, como nós sabemos, está em Alagoas, mas é um dos maiores professores de oratória do Brasil. Ele falou isso, 3 minutos depois de terminar a fala dele, o que foi de gente perguntar para mim sobre formadores de opinião, formadores de opinião. Por quê? Porque o Collor, como formador de opinião, né, como grande comunicador, só de ter falado isso, as pessoas me arrodearam atrás do... Então, assim, é um grande orador e um grande formador de opinião, não tenho dúvida disso. Não é? Maravilha. Minha gente, você sabe que o Fala Max, eu costumo dizer o seguinte, que a gente traz algumas celebridades aqui que já esteve aqui com a gente e poucas pessoas me emocionam quando eu vou conversar. Um deles foi o Carlos Conce. Honrado, Max. Com uma história fantástica, realmente uma pessoa diferenciada e uma pessoa que tem um propósito na vida, né? Eu gosto das pessoas que estão sentadas nessa cadeira da gente, dentro do nosso podcast, quando as pessoas falam de propósito. Essa palavra me encanta muito. Propósito são os inconformados, são as pessoas que querem mudar alguma coisa. E o curso do Carlos Conce faz isso nas pessoas. Imagina, você ter o poder da oratória. Gente, vocês não têm ideia do que o poder de uma oratória transforma na vida de uma pessoa. Quer entender um pouquinho melhor? Entra lá no site Carlos Conce, _. Isso, @Carlos Conce _ é o Instagram, né? É o melhor local de se ver, né? Maravilha. O trabalho hoje em dia. Vai ver uma história fantástica ali, de pessoas de sucesso que passaram por lá. Realmente é diferenciado o curso. E é isso. E o Fala Max hoje vai chegando ao fim de mais um episódio maravilhoso com essa pessoa fantástica, Carlos Conce. Deixa eu apertar a sua mão. Gratidão, Max. Que é um prazer incomensurável, inenarrável a sua presença aqui no nosso podcast. E seja bem-vindo mais vezes para falar um pouco mais sobre... A gente precisava de 10 programas para poder falar sobre oratória. Obviamente, nosso tempo é muito curto, mas fica a dica. Quer entender melhor? Entra no @, dá uma olhadinha e vá fazer o curso de oratória, destrave e vai ver a sua vida mudar assim, da água para o vinho. Experiência própria, beleza? Carlos, aquele abraço, beijo no coração. Quer falar mais alguma coisa? Sim, eu quero agradecer mais uma vez, Max, pelo convite. Uma grande alegria, uma grande honra de estar aqui com você. E dizer a você que está nos assistindo que há 2 fontes de alegria plena: o dever cumprido e o bem realizado, segundo Confúcio. E lá buscamos fazer isso, cumprir o nosso dever, né, fazer a entrega que realmente é necessária e, evidentemente, fazer o bem o tempo todo. E mais, segundo Paulo apóstolo, o maior orador cristão afora do próprio Cristo, é lembrar que, por mais que se fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada seremos. Portanto, sim, é com respeito ao próximo, com amor ao próximo, que a gente faz esse trabalho, que com certeza pode fazer diferença na sua vida. Um abraço, obrigado, Max, e até a próxima oportunidade. Obrigado, Carlos Conce. Obrigado, gente. Beijo no coração. Fala, Max. Adeus.